Acaba mais um jogo na Neoquímica Arena e quem tiver comemorando esse empate é burro. Ah, Matheus, mas por que eu sou burro por estar comemorando empate? Porque jogávamos em nossa casa, tudo bem, víamos de um resultado ruim, mas a torcida mais uma vez apoiou o time, mais uma vez apoiou os 90, deu o melhor de si, O Corinthians, a gente sempre faz isso, né? A torcida, a fiel torcida sempre faz isso, mas o time não corresponde. Jogos ruins, resultados ruins, partidas péssimas. O que se falar de Yuri Alberto? É difícil, é muito difícil falar de um jogador que não tá correspondendo, não tá fazendo nada. O Roger ou outros jogadores tocam pro Yuri, a bola espirra no pé dele e vai pra frente, vai pra trás. Só sei que não fica com o Corinthians. Não consegue recuperar uma segunda bola. O Yuri está sendo completamente inútil no time. Juntamente com o Maicon, juntamente com o Juliano, Gil. Mas eu não vou falar deles, porque senão se torna repetitivo. Todo vídeo falando a mesma coisa. Então, não vou falar sobre. Vou falar um pouco mais hoje sobre o jogo. Que no primeiro tempo, o Corinthians, nos 15 primeiros minutos, ele foi melhor, foi bem, correspondeu, atacou, chutou, deu perigo, tomou gol. Caiu. Depois que tomou o gol, parece que o time ele murchou. Parece que tomou o gol, é uma bexiga. Tá lá, pra cima, tudo. Aconteceu alguma coisa, ela murcha. Ela murcha e começa a jogar mal. Começa a errar passes bestas. Começa a se desesperar. Começa a colocar culpa em pessoas que não se devem colocar a culpa, como no Wesley, que por sinal jogou bem. Começa a depender muito de Yuri Alberto e Roger Guedes, mas o Yuri não está correspondendo. E com o Yuri correspondendo, fica muito difícil para uma pessoa só corresponder, que é o Roger Guedes. Então, por mais que tenha feito gol, não fez uma grande partida. Não fez uma partida a nível Roger Guedes, que a gente espera sempre, que é o de mais alta classe, que é o de mais alto nível. Não se fez. Fez o gol de empate. Depois disso, daí o Corinthians ele tomou o gol, continuou ali naquela troca de passe pro lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, achou um pênalti. Achou um pênalti no Wesley, que na minha opinião, vendo do campo, não é porque eu sou corintiano, se não fosse pênalti eu não falaria. Foi pênalti, a carga do Rafinha, o Rafinha dá pra ver claramente que ele empurra o Wesley, empurra o menino. Então, pra mim, a marca do juiz foi correta. E eu quis falar dessa arbitragem, que arbitragem ruim, que arbitragem péssima. O juiz sem critério, juiz distribuindo cartões, juiz dando faltas que não foram, tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo. E faltas que eram para ter sido marcadas, o juiz não me deu. Que falta de critério, que juiz ruim. É por isso que ele é CBF e ele não é FIFA, porque é ruim. Ele é péssimo. Ele e seus assistentes. Ele e o bandeirinha do lado esquerdo, o bandeirinha do lado direito. Dois ruins. Tem nem o que se falar. Mas pelo menos o juiz deu um pênalti no campo, que pra mim foi. Então, foi lá, Roger Guedes, bateu, gol. Beleza. Intervalo. Esperávamos que o Corinthians ele voltasse bem, voltasse com outra, dá pra ganhar, vamos lá, mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians no segundo tempo ele abdicou de atacar, ele abdicou de chutar, ele não criou, ele não armou, ele não fez nada. Teve ali, que eu me recorde, 2 chances. Uma do Adson, que por sinal entrou muito bem, e outra do Roger, se eu não me engano. Só. Não dá pra gente continuar assim. Se a gente continuar assim, a gente vai ser rebaixado. Se a gente continuar assim, a gente vai continuar em meio de tabela pra baixo. Precisamos de 45 pontos pra nos livrar. Eu hoje estou com medo. Eu confesso pra vocês que estou com medo dos 45 pontos. Porque com esse elenco estrelado, esse elenco que gasta aí uma folha de 10 milhões quase por mês,
não conseguir ganhar de um São Paulo que tudo bem, tá em ascensão. O São Paulo ele tá jogando bem, veio de um empate contra o Fortaleza, antes do Fortaleza veio de uma vitória sobre o Internacional, mas os caras nunca ganharam em nossa casa. A gente tinha que manter o tabu com uma vitória, mantemos o tabu com um empate, com o São Paulo jogando melhor, quase 100% do tempo, principalmente no segundo tempo, que o Corinthians ele deu espaços e mais espaços pro São Paulo. Parecia que os jogadores falaram, não, vai, ataca aí, eu quero tomar o gol, eu quero perder esse jogo. Senhor Juliano errando absurdos, senhor Yuri Alberto não conseguiu dominar uma bola sequer, e se torna cada vez mais difícil a vida do Corinthians. Próximo jogo agora contra o Atlético Mineiro no meio de semana, pela Copa do Brasil. A gente sabe o caldeirão que é, se a gente não consegue vencer de um time qualquer, se a gente não consegue vencer do Remo fora de casa, vocês acham que vai ser como fora, contra o Atlético Mineiro? Vocês acham que vai ser como? Torço muito para que vença, espero que vença, ou pelo menos que eu não gosto de comemorar empate, mas que saia com um empate de lá. Um empate fora de casa na Copa do Brasil é um resultado bom, não é excelente, mas é bom, porque daí não dá a tranquilidade de vencer dentro de casa. E não pense que se o Corinthians vencer, perder por 2-0, vai ser as mesmas coisas que aconteceram com o Atlético Goianiense, que aconteceram com o Remo, porque o time do Atlético é forte, o time do Atlético é bom, é um time estrelado, é um time com entrosamento, é um time que, concordo com vocês, não vive uma grande fase, assim como o Corinthians, mas é um time que surpreende muito fora de casa. Então não dá pra gente depender de um resultado ruim, não dá pra gente depender da Neoquímica Arena, porque ele tá provando isso esse ano, que não tá funcionando o fator casa pro Corinthians, que sempre foi muito forte, que a gente sempre vinha em casa e falava, putz, hoje a gente pode sair com a vitória, hoje a gente vai sair com a vitória, hoje a gente vai pelo menos dar um trabalho pro adversário. O fator casa não tá sendo correspondido. A gente vem de derrotas pra Del Valle, derrotas pra Argentinos Júniors. Argentinos Júniors uma atuação pífia, patética. Del Valle um joguinho um pouquinho melhor. Atuação contra o Fortaleza horrível. Então não dá pra gente depender de resultados dentro de casa esse ano, porque o Corinthians provou que não está sendo forte dentro de casa. E é difícil, é muito difícil. A gente praticamente eliminado da Libertadores, dependendo só de si. Então por isso que a gente está praticamente eliminado da Libertadores. Precisando ganhar as duas fora de casa e uma dentro. A gente com grandes riscos de ser eliminado pelo Atlético Mineiro, com grandes riscos de terminar no meio da tabela para baixo, gastando 10 milhões por mês de folha salarial. Parabéns, senhor Duílio Monteiro Alves. Parabéns ao Corinthians, que coleciona resultados ruins atrás de resultados ruins. Coleciona segundos tempos ruins atrás de segundos tempos ruins, dando espaço para jogadores dos times adversários. É triste pensar isso. É triste pensar que um time que chegou na final da Copa do Brasil no passado, que chegou em quinto lugar no Brasileirão, tá nessa situação hoje em dia. O Corinthians pode sim se recuperar, o Corinthians pode sim terminar em quarto, em terceiro lugar no Brasileirão, mas eu acho muito complicado. Não daria essa esperança para vocês. E mais um ano, a gente mantém um tabu na arena, que a gente não tem mais jogos contra o São Paulo esse ano dentro da Neoquímica Arena. Então, pelo menos uma coisa uma coisa boa. Se é de se comemorar esse empate, é isso. É nóis e vai Corinthians.